Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula. É isso aí, começando mais uma videoaula para que você possa acompanhar então o desenvolvimento das atividades deste ano letivo. Em minhas atividades como professor de língua portuguesa, os alunos sempre perguntam como começar um bom texto argumentativo. Então esta aula de hoje é para dar continuidade àquela aula que falou sobre o texto argumentativo. Eu falei do texto de forma geral, mas muitos alunos me pedem como começar um bom texto argumentativo. Então, nesta videoaula de hoje, eu vou tentar deixar aqui algumas dicas, apresentar para vocês algumas dicas que vão fazer a diferença no momento de você começar o seu texto argumentativo, tá bom? Uma das dicas, desde já eu falo aqui que é o segredo, né? É saber usar bem as conjunções subordinativas. Lembra desta aula de língua portuguesa? Pois é, se você não lembra, a gente vai dar algumas dicas aqui para você começar bem o seu texto dissertativo usando uma das conjunções subordinativas, tá bom? Fique ligado, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho as dicas desta aula de como você pode começar um bom texto argumentativo. Muito bem, vamos agora para a próxima etapa desta nossa videoaula, como começar um texto. Vamos aos detalhes. Começar o texto é sempre uma das maiores dificuldades de qualquer participante de processos vestibulares ou até do Enem. Não há uma regra específica para começar um texto, afinal, escrever é uma tarefa subjetiva e pessoal. Contudo, eu preparei nesta videoaula algumas dicas, algumas ideias. Vamos apontá-la. Para começo de conversa, é algo que é meio óbvio, meio evidente. Você deve começar a redação, começar o seu texto pela proposta. Comece o seu tema levando em conta a leitura que você vai desenvolver da proposta da redação. Ou seja, aqueles textos de base que geralmente os vestibulares e a prova de redação do Enem apresenta, é um subsídio fundamental. Você deve lê-lo com atenção e, a partir dali, tirar um tópico frasal, uma ideia principal, para que você possa, então, começar a escrever o seu texto. Portanto, o texto de apoio, os textos de apoio, que são vários gêneros, geralmente você tem lá charge, você tem poesia, você tem uma letra de música, você tem um fragmento de texto informativo, você tem fragmento de textos dissertativos, artigos de opinião, textos narrativos, contos, enfim, é uma série de gêneros textuais que subsidiam as informações que você deve levar em conta no momento de escrever a sua dissertação. Portanto, comece pela proposta. É uma dica, tá bom? Comece pela proposta. Exemplo: se o tema é sustentabilidade, comece afirmando algo sobre o assunto. A sustentabilidade é essencial para o desenvolvimento das atividades do ser humano. A sustentabilidade deve estar em pauta em qualquer plano de discussão do governo ou da sociedade organizada. A sustentabilidade precisa estar em primeiro lugar na mente do cidadão contemporâneo. Ou seja, são exemplos, né? Se o tema é redes sociais, você deveria começar com o tema ou com a proposta. As redes sociais são uma das melhores formas de interação, principalmente em momentos como este vivido pela sociedade. As redes sociais devem merecer uma intervenção governamental, pois as pessoas no momento atual não estão utilizando-a de forma adequada. Claro que aqui é apenas uma ideia. As redes sociais passaram a ser
um elemento importante para a renda, para o aumento de renda da população brasileira, em todos os níveis sociais, desde a periferia até o centro das grandes cidades, enfim. Eu estou dando aqui alguns exemplos que você poderia começar o seu texto dissertativo. Mais um tema aqui, mais uma proposta. Se o tema é crise política brasileira, comece pela proposta, pelo tema. A crise política brasileira é um agravante para que novas pessoas sintam-se à vontade para participar do processo eleitoral. A crise política brasileira envolve pessoas de todos os níveis sociais. A crise política brasileira envolve principalmente as lideranças partidárias do Brasil. Ou ainda, a crise política brasileira, infelizmente, afasta a participação em atividades de liderança. Aqui apenas alguns exemplos. Se o tema fosse descriminalização das drogas, você poderia começar então desta maneira. A descriminalização das drogas é um tema relevante que deve ser colocado em discussão, principalmente nas escolas e universidades. A descriminalização das drogas é um tema que deveria ser discutido desde a infância. Por exemplo, para você ter aqui como base. Ou ainda, se o tema fosse crise dos refugiados, a crise dos refugiados afeta todo o globo terrestre. Ou ainda, a crise dos refugiados provoca uma grande mobilidade mundial de pessoas que deve ser enfrentada com muito cuidado. Aqui, então, apenas algumas dicas para você iniciar a partir do tema, a partir da proposta. Você pode já, de imediato, começar com a proposta para escrever o seu texto. E aí, tá gostando das dicas desta videoaula? Espero que sim. Então você viu aí que a primeira dica para você começar um bom texto dissertativo é começar pela proposta. É claro, Começando pela proposta, tenho certeza que você vai se dar bem. Mas agora vamos falar da segunda dica, aquela que eu mencionei no início desta videoaula. Eu disse que para você se dar bem num texto argumentativo, para você começar bem, é importante que você use as conjunções subordinativas. Então vamos lá, relembrando as conjunções e aproveitando-as para você escrever um bom texto argumentativo, pelo menos no começo dele, Vamos acompanhar então esta segunda dica. A segunda dica é que você deve usar as conjunções, isso mesmo, usar as conjunções subordinativas. Pois é, as conjunções subordinativas. Vamos exemplificar aqui com algumas. Vamos pensar aqui, eu separei o tema descriminalização das drogas como um tema para a gente poder usar aqui as conjunções. Vamos lá. A primeira conjunção subordinativa é a conjunção causal. Observe, uma vez que a descriminalização das drogas está em discussão, devemos, já que a descriminalização das drogas precisa ser discutida, não devemos fugir desta raia. Uma conjunção final. Para que a descriminalização das drogas possa ser ou não liberada, é necessário um amplo debate na sociedade. Outra conjunção, conjunção temporal. Sempre que a descriminalização das drogas está em discussão, surgem pontos divergentes. Então, está aqui, por exemplo, 3 tipos de conjunções subordinativas. A próxima conjunção é a conjunção condicional. Se a descriminalização das drogas ocorrer, ou caso a descriminalização das drogas ocorra, é necessário que... Outro exemplo com a conjunção concessiva. Embora a descriminalização das drogas conte com defensores, há quem... Então está aqui uma conjunção concessiva, que é uma boa dica para começar uma dissertação. E também poderíamos começar com a conjunção conformativa. Conforme estudos recentes, a descriminalização das drogas é algo que deve ser discutido amplamente.
de acordo com estudos recentes, enfim, as conjunções. Faça bom uso delas. Tenho certeza que, se você começar com uma conjunção subordinativa à sua dissertação, ela será muito bem elaborada, porque você estará demonstrando para a banca examinadora que você conhece a língua portuguesa. Essas, então, foram algumas dicas para você começar a sua dissertação, o seu texto argumentativo. E aí, pessoal, estamos chegando ao final de mais esta videoaula. Espero que você tenha gostado das dicas para você começar um bom texto argumentativo. Evidente que estas dicas são apenas para você dar o pontapé inicial no seu texto dissertativo, no seu texto argumentativo. Mas pratique. Como eu sempre digo, o jogador de futebol treina nos melhores estádios, ganha os melhores salários, treina cotidianamente para bater pênalti, por exemplo. E na hora de uma decisão, ele falha. Às vezes falha. Mesmo treinando nos melhores campos, com as melhores bolas, tendo os melhores salários, e às vezes o jogador falha na hora de bater o pênalti. E você que está escrevendo, não espere que a coisa aconteça de uma hora para outra. Treine, pratique. Texto é exercício. Você tem que praticar, tá bom? Espero que você pratique, mas antes da gente encerrar esta videoaula, fica a última dica. Tá aí então a dica final da aula de hoje. Lembre-se de fazer frases mais curtas, objetivas, diretas, especialmente a primeira frase, é o tópico frasal. Nela já vem o direcionamento de sua opinião e a tese que você irá defender no texto. Lembre-se disso. Seja mais objetivo, faça frases mais curtas e você estará dando a sua opinião desde o princípio do seu texto argumentativo. Era isso. Obrigado pela companhia, grande abraço e até a próxima aula. Tá aí então essa última dica para você acompanhar, para você praticar, tá bom? Exercite. Afinal de contas, é através da prática, do planejamento, do estudo, da leitura, que você vai se dar bem na execução, na escrita do texto argumentativo dissertativo. Valeu, gente! Até mais, grande abraço!